Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Estou mais uma vez com o grande Renato Citrini. Fazia tempo, hein, Renato? Passou rápido. Vamos ter uma conversa Tudo diferente bem, hoje, é Xandão? isso? Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Fazia tempo, hein? Mas a gente sempre tem novidade para poder falar aqui com o seu público, né? É sempre com grande carinho aí que a gente atende todas as suas solicitações para a gente poder trazer inovação num papo super descontraído, como você sempre faz. Ah, muito obrigado. Nós conversamos, eu vou colocar o link aqui sobre o A11 e o A21S, acho que foi isso que nós falamos, não é isso? Foram os últimos dois, é. Os últimos dois. Na sequência, eu ainda tive a oportunidade de testar e escrever o review do M31 e do A71, dois aparelhos muito legais da família A e da família M. Mas hoje o nosso assunto é outro, Renato. Não é exatamente, não é nada em especial, mas algo que é especial, que é o que vocês estão chamando de ecossistema Galaxy, né? Então, assim, para a gente começar, define o conceito do ecossistema Galaxy, a conectividade, que isso é uma coisa que a Samsung vem trabalhando ao longo do tempo e cada ano sobe um degrau da escada, é isso? Uma coisa interessante que a gente vê, né, no caminho do smartphone, na evolução do smartphone, né, foi que primeiro ele começou a se apoderar de funções de outros dispositivos, então ele aglobou o que uma agenda, né, de telefones fazia, depois ele englobou, né, o que uma câmera fotográfica fazia, ele foi, né, incorporando funções de diversos dispositivos. Mas agora o que a gente chama de ecossistema é justamente esse caminho, vamos chamar de caminho contrário, onde o smartphone dá espaço para outros, né, dispositivos, e aí pode ser um relógio inteligente, pode ser um fone de ouvido, pode ser um tablet, para aqueles momentos que esses outros dispositivos, né, vamos chamar eles de periféricos, né, eles sejam mais interessantes. Então eu vou fazer uma corrida, eu vou nadar, é muito mais interessante eu ter no meu pulso um smartwatch que vai coletar todas as informações dessa minha atividade física e a hora depois que eu voltar perto do smartphone, ele transfere aqueles dados, né, todo o monitoramento que ele fez daquele exercício e eu consigo ver na tela confortável de um smartphone. Então essas propriedades que você tem em alguns dispositivos que vão render melhor, né, em termos de coleta de dados, informação, diversão, entretenimento, no caso de um fone de ouvido, né? Então, esse ecossistema, são esses dispositivos, esses outros equipamentos que complementam, né, com maestria a experiência de você usar um smartphone. Não, com certeza. Agora, como esse conceito se relaciona com o SmartThings? Porque a Samsung tem uma linha de produtos que transcende notebook, tablet, computador, né? Então, como é que você contextualiza o SmartThings junto com o ecossistema Galaxy? Eu acho que o SmartThings é o nosso grande, é o aplicativo, né, que concentra, é o grande guarda-chuva que concentra aí todos esses controles dos seus dispositivos, e aí vai TV, vai a sua lave seca, vai os seus equipamentos de IoT, então pode ser uma lâmpada inteligente, uma tomada inteligente, uma câmera, né, conectada. Então você tem ali uma interface única, que é o SmartThings, e aí a gente está falando de lâmpadas. A Samsung não tem lâmpadas inteligentes vendendo no Brasil, mas tem outros fabricantes que sim, já tem essas lâmpadas inteligentes e são compatíveis com o SmartThings, né? Então você tem uma oportunidade de conectar equipamentos, mesmo que não sejam Samsung, né, nesse aplicativo único, né, que você vai ter uma visão única ali do que você está controlando, todos os seus dispositivos, a sua casa inteligente, né? Você tem um lugar único que você consegue olhar tudo o que está acontecendo dentro dos seus dispositivos eletrônicos. Não, e existe uma diversidade de dispositivos, vamos chamar assim, porque a Samsung, muitos sabem, alguns não sabem, mas tem ar-condicionado, geladeira, lavadora de roupa, sem contar a televisão, que é super conhecida, os notebooks. Isso tudo faz parte, né? Sim, tá tudo ali, tá tudo conectado de uma maneira simples, né? Para que qualquer usuário, o cara não precisa ser um usuário de tecnologia com conhecimento avançado de como faz. Outra coisa super importante que a gente vê é isso, como é essa conexão, como é que você faz o pareamento, como é que um dispositivo entende que o outro existe. E isso está cada vez mais fácil. Se a gente pegar um exemplo simples aí do Bluetooth, antigamente você tinha que, para parear, aperta o botão, segura o botão apertado até a luzinha piscar, azul fixa, aí você tem que procurar num ou encontrar outro, coloca a senha no um, coloca a senha no outro. Então, você pega um Buds Live hoje, ou mesmo o Buds Plus, né? Você pega nos nossos principais
dispositivos, nos principais smartphones, a hora que você liga, né, ele próximo, liga o seu fone de ouvido ele próximo do seu smartphone, ele, opa, já encontrei um fone de ouvido aqui, quer que eu conecte? E aí você dá um ok e ele conecta. Tá? É exatamente esse exemplo aí que você está dando, né, do Buds Live. O que é esse aí? É um Galaxy S20, que o outro? Esse é o S20. É o S20. Ah, não, esse é o S10, mas tem o S20 aqui. Esse é o S10. Aí, ó, tem tudo. É quase uma loja que você tem aí no seu escritório. Ah, não, que eu não me desfaço, não. Isso daqui são coisas que a gente vai utilizando e hoje em dia cada um deles tem uma função que lhe é própria. Né? Eu sou meio maluco, então a gente vai designando funções para cada um deles. E você sabe, quando eu gravo presencialmente, antes da pandemia principalmente, o S10 vinha sendo a minha câmera de aproximação do entrevistado, enfim. Mas você falou dessa integração, né? E foi bom você ter lembrado essa experiência com o Bluetooth, como era complicada, né? Hoje em dia ficou bem mais simples, né? Sim, era muito complicado, né? Era quando a própria indústria estava começando, os consumidores estavam entendendo também, e aí a indústria vai aprendendo, né? Poxa, os consumidores estão reclamando, os consumidores não estão conseguindo conectar, acham muito complicado. Será que a gente consegue tirar algum desses passos, né? Mantendo todas as questões de segurança, porque sempre a gente fala em segurança, é sempre um passo de atrito, né? Que você tem uma senha ou alguma coisa. Mas, por exemplo, para conectar num fone de ouvido, a questão de segurança não é muito pesada nisso, não. Né? Você vai ali, conecta aí e usa, né? Não estou falando de, sei lá, usar o Samsung Pay, que aí você está fazendo um pagamento com cartão de crédito, envolve dinheiro, né? Então ali sim você precisa de uma senha, você precisa, né, de uma impressão digital para garantir, né, que é você mesmo, que tenha total, né, garantia nessa conexão. Mas a hora que é um fone de ouvido, é uma coisa mais simples, né? Por que tantos passos, por que tantas barreiras? Então a gente vai lapidando isso, fazendo com que seja cada vez mais fácil você usar esses dispositivos junto com o seu smartphone. Não, e você citou essa facilidade, né, do fone de ouvido, que é fato, mas existem outros exemplos. Você tem dentro do dispositivo da Samsung e com as TVs o Tap View. Você encosta o celular na televisão, ele faz o sincronismo com ela, televisão da Samsung, obviamente, né? Porque é outra forma interessante, né? Uma forma, vamos chamar, mais orgânica, mais humana, né? Ou seja, aproxima um dispositivo do outro, toca, que eles se entendem. Então a gente transformou esse toque como se fosse um pareamento, que nem você, quando vai sincronizar o vídeo aqui, começa com uma claquete para sincronizar o áudio e o vídeo, né? Então a TV e o smartphone, eles se sincronizam e entendem, opa, alguém quer conectar comigo, então vou procurar, né? Os dois dispositivos pensam dessa maneira e aí eles se encontram, né? E começam a possibilitar a troca de informação. No caso eu quero passar um vídeo que tem no meu smartphone, eu quero passar na TV, né? De maneira cada vez mais simples. Agora, deixa eu ver se eu não vou esquecer de nada. Você, por favor, me corrige. Vamos falar especialmente agora do ecossistema Galaxy. Embora eu deixei passar um assunto importante. Vou colocar um atalho aqui para quem quiser ver o vídeo. A gente falou de dispositivos inteligentes da Samsung e do SmartThings. A Q-Drive, que é a lavadora de roupa da Samsung inteligente, é um dos vídeos mais vistos do site aqui. Uma entrevista, um papo fácil que eu gravei no ano passado. É mais um exemplo que faz parte da família aí, além do ar-condicionado que não venta, o Windfree, enfim, tem uma série de outras coisas. Mas falando do ecossistema Galaxy propriamente dito, a gente tem, vamos lá, os fones Galaxy Buds, os tablets, os tabs, você tem os smartphones da linha Galaxy que servem tanto o Note, os S e os As, você tem o smartwatch, enfim, é tudo um conjunto de ferramentas de produtividade que acabam se integrando na família, né? Tem, aí a gente pode, né, juntar, acho que de todos esses que você falou, né, você falou de fone de ouvido, mas a gente tem também diferentes tipos de fone de ouvido, Sim. né, tem aquele fone que nem o Buds e o Buds Plus, que são no formato intra-auricular, que é aqueles que se apoiam no canal auditivo, tem o Buds Live, que já é um formato diferente, mas a gente tem também os produtos da AKG, que são, né, também da Samsung, então aqueles fones maiores, aqueles fones mais profissionais, onde você quer... Hoje, com pandemia, todo mundo, né, quer usar cada vez ferramentas melhores e dispositivos melhores, e fone de ouvido a gente vê muita gente saindo desses fones de ouvido mais simples e indo para esses maiores, que cobrem mais, né, isolam mais o barulho ambiente para você trabalhar mais concentrado, e também uma parte de entretenimento, né? Então toda a parte de produtividade e entretenimento sendo trabalhados de maneira muito forte.
Não, e eu percebo, sabe o que, Renato? Um amadurecimento no conceito do próprio ecossistema. Falava para você antes, você pega, por exemplo, você pega o S9 ou o S10, eles têm aqui o sensor de saúde, que é pulsação e oxímetro, né? E aí ele também mede o estresse. Isso é bacana e foi muito útil para mim nesses tempos de pandemia. No começo eu estava tão neurótico, eu media o meu nível de oxigênio 4 vezes por dia, quando eu me lembrei que eu tinha essa funcionalidade nesses smartphones. Mas isso faz muito mais sentido num relógio, né? Que é exatamente o que a Samsung fez com a linha dos smartwatches, trazendo inclusive mais funcionalidade do que isso, né? Porque a hora que você tem, né, um medidor de frequência cardíaca, né, no smartphone, eu vou ver, naquele momento eu quero saber a minha frequência cardíaca. Tá bom, eu vou lá e coloco, né, de maneira ativa, eu tenho que ir atrás dessa funcionalidade e Ah, buscar no smartphone. Mas faz muito mais sentido, né, a hora que você está fazendo um exercício físico e dada essa característica do smartwatch, né, tá intimamente sempre colado no seu pulso, né, então é muito melhor ele fazer essa função de leitura da sua frequência cardíaca durante toda a sua prática do seu exercício físico, ou durante o seu dia inteiro, ou durante o seu sono, né? Então você deixa lá, sim. coloca o relógio e aí ele vai monitorar, você vai programar ele ali para monitorar de tempos em tempos ou continuamente durante o dia, né? E a gente está trazendo, junto com os últimos anúncios aí que a gente fez de todo o ecossistema, dos smartphones, do tablet, mas a gente está trazendo também uma funcionalidade nova para o relógio, que é não só a leitura da frequência cardíaca, que já existia, né? Mas tem também a pressão sanguínea e tem também o eletrocardiograma. Então você tem cada vez mais informações, né, para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida, no seu relógio de pulso. Puxa vida, a pressão arterial, eu tinha ouvido alguma coisa, é o o eletrocardiograma. Imagina o relógio você não usa aqui, né? Você usa no Ainda não, pulso. ainda não. Ainda não. Mas a parte de pressão arterial é fantástico. Quantas e quantas pessoas não têm ou pressão alta ou tendência a ter pressão alta, que tem que controlar de vez em quando, né? E puxa, ele tá ali, você não precisa fazer nada, ele tá o tempo inteiro monitorando, vai saber, de repente dá até para configurar um alerta, ó, se a tua pressão passar aí para 15/10 e tal, me solta um alerta, deve dar, né? Sim, e é claro que você vai ter essa leitura. Os equipamentos hoje tradicionais, eles são mais incômodos, eles são grandes, né? Ou eles É. apertam, ou a pessoa tem que se deslocar até a farmácia porque não tem nenhum equipamento para ler em casa. Então, tendo isso no relógio, traz todo esse conforto, né? Essa comodidade, mas também a possibilidade de você colocar alertas. Opa, teve uma alteração, minha pressão está muito alta, minha pressão está muito baixa. E é claro que uma pessoa que sabe que tem, né, questões aí com pressão, ela faz um acompanhamento médico. Só o médico vai saber exatamente o que é preciso fazer, qual é o nível de pressão Claro. alta, qual é o nível de pressão baixa, mas ela passa a ter a informação já o mais rápido possível. Quanto antes ela já percebe uma alteração e já pode entrar em contato com o médico para saber como agir. Não, isso realmente, por isso que eu falei em amadurecimento. É muito legal você ter o sensor de saúde no S10, no S9. Você falou que desde o S5 tinha esse recurso, saiu agora na linha S20, o que parece ser um downgrade, mas eu entendi diferente. Eu entendi que você está designando o recurso para um dispositivo que é mais propício para ele, no caso o relógio, porque como você falou, o smartphone você tem que ir ativamente ir lá e acionar a função. No relógio ele está o tempo inteiro medindo. Né? Ou fazer como um amigo Isso. meu me contou, que ele queria saber a pulsação basal dele, ele dormia com a fita, aquela fita no peito aqui, não é isso, Renato? Porque alguém me contou isso. Um amigo seu distante aí, distante, separado pelas câmeras, né? Pois Mas é, era um bem amigo isso, meu né? que tem uma pequena entrada aqui assim, manja tudo de É, a gente, Samsung. A gente está nesse mundo de tecnologia há muito tempo, né? Mas aí há alguns anos atrás, eu não quero nem fazer as contas de quantos anos É, atrás, mas era isso. Você tinha que usar uma cinta no peito. Se eu quisesse saber a frequência, a hora que eu estava dormindo, não dava, eu precisava acordar e olhar para o relógio. Então, assim, ele não armazenava. Então, assim, evoluiu muito, né? Essa questão de monitoramento da saúde, a facilidade de usar, né? Todo esse conforto. Que nem você falou, será que eu vou lembrar de medir a minha pressão 3 vezes por é. dia? 4 vezes por dia, cara, no relógio tá lá, ele faz automático, não vai esquecer, não vai passar uma em branco. É. Agora, eu tô testando aqui, tá emprestado comigo essa gracinha aqui, o Note 10 Ultra, que é
smartphone fabuloso, tendo a produtividade. Eu estou usando ele como exemplo porque hoje ele é o integrante no segmento smartphone da Samsung, até do smartphone, o topo da pirâmide, certo? É o camarada mais que tem mais tecnologia e tal. Agora, daqui para frente, como é que você imagina a evolução do ecossistema Galaxy? Você tem aí, pegando a tua bola de cristal, você consegue antecipar alguma coisa? Ou você não pode falar? Enfim, ou o que você desejaria que fosse o crescimento, a evolução do ecossistema Galaxy? Na verdade, acho que a gente até já anunciou, por exemplo, o Z Fold 2, que traz, Sim. é uma categoria diferente, né? A gente tem muito a linha S para quem quer mais se expressar nas redes sociais com qualidade, né? Aquela pessoa mais extrovertida. A linha Note é para quem quer realmente utilizar o smartphone ali para o dia a dia, para ajudar nas tarefas. Ele vai usar o smartphone com muito mais profundidade, com muito mais intensidade para resolver as questões dele do dia a dia, né? E aí a gente traz a linha Z, que é essa categoria dos dobráveis. Então hoje ele está muito mais na parte da exclusividade, do seu diferente, mas a gente tem dois produtos dobráveis. Um que é exatamente esse gesto que você está fazendo, que ele abre como um livro, né? Então fechado eu tenho ele do tamanho do smartphone e aberto, né? Ele fica com uma tela do tamanho de um tablet, mas é o mesmo movimento que a gente faz com um livro, com uma revista, que a gente está acostumado já desde criança. Mas tem outro que aberto é um smartphone e fechado ele fica muito mais compacto, que é o Z Flip. É o Z né? Flip, Então a gente já estamos no terceiro produto, né? O Z Fold 2 é o terceiro produto nosso com tela dobrável. Acho que isso é uma tendência, vai virar uma categoria muito forte. A gente vai ver cada vez mais produtos usando tela dobrável, quem sabe com mais dobras, com, sei lá, torções, e aí vai muito da perspectiva aí do que o pessoal lá de desenho industrial consegue fazer, consegue imaginar, né, para um smartphone ficar cada vez mais, com mais recursos e ser cada vez mais diferente. Não, ou às vezes fazer um esforço de engenharia para trazer algumas funcionalidades que são tecnicamente complicadas hoje. Você não tem como ter a resistência à água num dobrável hoje por questões de construção. Mas quem sabe a engenharia da Samsung não esteja trabalhando no IP68 para os dobráveis ou coisa do gênero. Quem sabe, né? Sim, pode ter certeza que não é uma ideia sua, nem minha, né? Tem um monte de gente também pensando nisso, em como fazer, né? Em como solucionar isso. Mas teve até uma coisa que você se enganou, né? Complementando aí a resposta, você se enganou em usar a expressão, você falou em eletrocefalograma, né? Ao invés de falar de eletrocardiograma, eu falei, mas e até você colocou a mão na cabeça, mas você está lendo dados do seu coração no seu pulso, né? Não necessariamente ele está ligado ali direto no coração, né? Mas a questão é muito mais assim, esses sensores, eles estão cada vez menores, eles estão consumindo cada vez menos bateria, então eles são cada vez mais possíveis de serem colocados no seu pulso, no relógio, no próprio smartphone. Então uma outra tendência que a gente pode dizer é que cada vez mais essa integração de sensores diferentes com processadores bons, rápidos, né? Tá chegando aí o 5G, tá batendo na nossa porta já, que vai trazer uma capacidade computacional, uma capacidade de resposta de rede absolutamente impossível da gente imaginar hoje, assim como no início do 4G. Olha só, no início do 4G, quando o 4G começou a ser pensado e configurado, não existia smartphone. Verdade. E hoje a gente vê essa beleza de tudo que a gente consegue fazer com o smartphone em cima do 4G. Então, qual será, né, essa frase que o Citrini daqui a alguns anos vai falar para o Xandó sobre o 5G, né? Poxa, a gente nunca imaginou que o 5G a gente ia conseguir fazer isso, né? E aí, às vezes pode parecer a coisa mais óbvia, mas que hoje a gente não consegue enxergar, né? Olha, Citrini, esse assunto é inesgotável e é fascinante. Eu só posso agradecer você ter me dado a oportunidade de bater esse papo aqui, jogar essa 20 minutos, sei lá quanto tempo, parei de gravar sem cronometrar, uma hora, já nem sei mais quanto tempo, mas o importante é que a conversa fluiu tão gostoso que, obviamente, a gente terá outras, seja nessa toada ou em outros lançamentos, que a gente está sempre se encontrando, não é isso? Isso, e acho que vale até como uma pauta, 5G, eu fiz um treinamento ontem para todo o time de marketing e vendas da Samsung, mais de 100 pessoas, falando 2 horas, é o que você falou, falamos 2 horas e falamos pouco, é realmente um tema encantador aí, as possibilidades que o 5G abre.
Não, estamos esperando. Tudo bem, você já tem um ou outro modelo da Samsung, o Note S20, o Note Ultra tem o 5G, o S20 terá o sucessor dele, no Brasil ainda não tem a versão 5G, mas está chegando. Espera chegar para valer no Brasil, aí a Samsung aterriza com toda a linha aqui com o 5G. É por aí, é por aí. Maravilha. Citrini, super obrigado. É super bom estar gravando o 25º vídeo com você. Eu já não parei de contar, você sabe, já não vou mais colocar as edições todas aqui, mas a gente sempre está conversando, trazendo novidade da Samsung, do ecossistema da Samsung, do ecossistema Galaxy, do SmartThings, dos smartphones. Com certeza, em muito pouco tempo a gente vai estar falando de novo, porque a Samsung é incansável, ela não para, não é isso? A gente que agradece essa oportunidade, Xandó, nesse papo fácil, super descontraído, que só você sabe levar. De novo, obrigado aí por poder falar um pouquinho da inovação e dos nossos produtos. Maravilha, muito, muito obrigado pelas palavras. Esse foi mais um Papo Fácil com o grande Renato Citrini, gerente sênior de produto da Samsung. Permaneça seguro e até a nossa próxima conversa, que tenho certeza vai ser breve.